Fala, meu amigo vestibulando da Universidade de Brasília, professor Vinícius Elias aqui na área de novo, trazendo para vocês agora a nossa aula 2, mais uma obra aqui para a gente discutir. E você já sabe que é a melhor aula do planeta Terra, do sistema solar da galáxia que você vai encontrar, material também da mesma forma, tá bom? O que nós vamos fazer aqui? Nossa proposta, como eu já falei na aula 1, é a gente resolver questões e ao mesmo tempo revisar. Então aqui eu não vou me prender somente à parte que a questão está trazendo. Eu vou, na verdade, explorar um pouco mais, fazer um resumo ali para você, para te ajudar nessa jornada da aprovação de 2024 aqui para vocês, tá bom? Então, galera, cada encontro eu vou trazer para vocês aqui uma questão, vou dar uma revisada aqui na obra e aí a gente entra, então, para resolver a questão, beleza? E aí, lembrando que cada aula vai ter um mapinha mental, vai ter um esqueminha que eu vou liberar para vocês como brinde ali, lá no nosso grupo do Telegram, beleza? Tá tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo e eu tenho certeza que você vai estar lá com a gente se já não estiver. Então já manda esse vídeo para todo mundo aí que não está conosco lá, para os seus colegas que vão fazer aí o PAS UNB, porque eu quero todo mundo gabaritando a prova com notas altíssimas ali, conquistando a tão sonhada aprovação. Vem comigo para o maior canal do YouTube de PAS UNB que nós temos aí, beleza? Vamos nessa, vamos lá conhecer qual é a questão aqui de hoje, beleza? Nossa aula 2 eu estou trazendo uma questão que já foi cobrada, lembrando que aqui eu vou trazer questões que já foram cobradas ou então questões que eu elaborei, que está lá no nosso material, lá no curso de análise de obras, questões ali inéditas, tá? As obras novas, por exemplo, nós não temos questões anteriores, então eu vou trazer aqui questões inéditas que eu elaborei, questões estratégicas ali, né, com o estilo da nossa banca. Questão então do PAS UNB 2022, aqui eu vou falar no encontro de hoje da obra A Peça O Inimigo do Povo, tá? Ela é a peça que mais, ou a obra, né, que mais foi cobrada até hoje, né, na matriz anterior, e certamente na matriz de vocês eu acredito que não será diferente. Há duas gerações aí de matrizes que nós tivemos aí há duas matrizes atrás, por exemplo, existia uma obra lá do Ibsen que era Casa de Bonecas, né? Casa de Bonecas era cobrado demais em todas as provas, em todas as edições, sempre nós tivemos muitas questões dessa obra lá do Ibsen. Quando eles trocaram a matriz para a Peça O Inimigo do Povo, que também é do Ibsen, mesma coisa, todas as edições da matriz passada, essa obra foi cobrada. E agora na matriz de vocês, ela está, mais uma vez, no caso aqui O Inimigo do Povo, ela foi mantida, e a nossa expectativa é continuar vindo chuva de questões em cima dessa obra aí para vocês, beleza? Então olha só, na peça O Inimigo do Povo, de Ibsen, o prefeito representa a ideia kantiana de maioridade porque foi eleito pelo povo. Olha só, se você assistiu a nossa aula 1, eu falei sobre o Kant e falei dessa ideia de maioridade, menoridade do Kant, certo? E aqui a questão, ela mesclou, né? Então ela foi uma questão bem criativa porque ela misturou as duas obras. Então ela associou, comparou, fez um paralelo entre as duas obras ali. O que o Kant vai dizer de maioridade, pessoal? Maioridade está associada a esclarecimento, né? Buscar o esclarecimento, o uso da razão, né? Então, questionar, fazer o uso da razão ali, beleza? Então, jogando na tela aqui, trazendo um esquema para vocês, olha só. O Inimigo do Povo vai ser uma obra importante que vale muito a pena a gente resgatar as principais informações. Se você não estudou essa obra, chegou o momento aqui na nossa aula de fazer essa revisão, beleza? Então vem comigo aqui, olha só. A obra, ela é dividida em 5 atos. É a primeira coisa que eu quero que você saiba. Essa peça é dividida em 5 atos. Quando a gente tem as obras teatrais, uma das primeiras coisas que você precisa saber é isso. Qual é a divisão dessa obra? Isso vale para as obras musicais lá, das músicas clássicas, eruditas, as óperas ali, os concertos. Você também precisa ficar ligado ali naquelas peças lá, musicais, a divisão, né? E no caso aqui, em especial, você precisa saber mais ou menos o que acontece em cada ato. Você precisa ter uma noção da história como um todo e uma noção básica do que acontece em cada ato. E isso eu trouxe mastigadinho aqui para vocês, beleza? Então, jogando na tela aqui, para não atrapalhar aqui quando eu der o zoom, olha só.
Primeira coisa, o primeiro ato, né, a peça vai começar com a descoberta da contaminação da água. O Dr. Stockman, que é o protagonista aqui, ele encontra evidências de contaminação nas águas termais, né? Aqui a gente está falando de uma cidade do interior da Noruega, uma cidade pequena, que vive das águas termais, né? É uma cidade turística. E aqui a cena começa lá na casa do Dr. Stockman, onde ele tinha, ao desconfiar ali dos seus pacientes, né, que estavam adoecendo, ele mandou fazer um exame, né? Mandou em outra cidade para fazer um laudo lá em cima daquelas águas. E aí chegou o resultado. O primeiro ato vai ser bem essa reunião das autoridades, a elite ali da cidade na casa do Dr. Stockman. E ele, então, recebendo essa correspondência com o resultado. Então, nós teremos a descoberta da contaminação da água, né? Então, ao saber disso, aqui a gente vai ter, então, o Dr. Stockman socializando essa informação, em especial com o seu irmão, que é o Dr. Peter Stockman, na verdade, o Peter Stockman, que é o prefeito da cidade, né? Então aqui vai começar os primeiros conflitos, a antecipação de resistência das autoridades e do irmão, o prefeito. Então as autoridades ficam meio receosas, né, das consequências disso, né? Eles não olham com bons olhos, o Dr. Stockman todo empolgado ali, achando que estava fazendo bem para a sociedade, para a população. Mas aqui a gente vai perceber que já começa o início do conflito, né? Porque ali as autoridades ali começam a achar que não vai ser muito legal compartilhar essa informação. No ato 2, a gente vai ter a oposição e estratégia, o confronto com o prefeito. O Peter Stockman alerta sobre as consequências econômicas, porque ele está no momento de reeleição, né? Olha aqui para mim, volta aqui. Ele está no momento de reeleição e aí ele está preocupado, né? Olha, né? Se ficarem sabendo que as águas estão contaminadas, eu posso perder votos de repente, né? Porque a culpa vai ficar para mim, né? Porque eu sou o prefeito atual e não consegui resolver esse problema, não consegui minimizar ou prever, né, esse problema e resolver antes mesmo de impactar na população. Então, o Peter Stockman vai começar a confrontar o irmão dele, que é o Dr. Stockman, nessa questão, porque ele vai alegar consequências econômicas, vai alegar a questão, por exemplo, que vai gerar desemprego se as pessoas ficam sabendo. Aí os turistas não vão querer ir mais para a cidade vive do turismo e tudo mais, vai gerar desemprego também na indústria e tudo mais, porque na verdade a gente vai perceber aqui, né, lá na leitura a gente percebe que a contaminação das águas ali é proveniente justamente dos curtumes ali que jogavam dejetos de água, né, as indústrias ali que jogavam dejetos das sobras, os restos de coisas lá dentro da água e foi contaminando, né. E aí, no segundo ato também, o Dr. Stockman ele resolve publicar suas descobertas na imprensa, porque na verdade ele queria que o irmão dele, o prefeito, tomasse essa iniciativa, né? Mas o prefeito recua, né? Não quer fazer. E aí o Dr. Stockman ele resolve então publicar na imprensa. Ele fala: opa, já que o meu irmão não quer alertar a sociedade, eu vou fazer isso, né? Vou esclarecer a população. Certo? E aí a gente vai ter no terceiro ato, jogando aqui na tela para vocês, no terceiro ato a gente vai ter ali antes mesmo, né, do terceiro ato aqui, mas já abrindo parênteses, no final do segundo, né, início do terceiro, a gente vai ter o prefeito mexendo os pauzinhos, porque a imprensa, o cara lá do jornal da cidade, no primeiro momento acha importante, acha interessante, compra a ideia de fazer a publicação no jornal da cidade para alertar a população. Mas o prefeito, com a sua influência, vai lá, mexe os pauzinhos para que não haja essa divulgação, para anular a estratégia do Dr. Stockman de alertar a população. Então, a segunda tentativa do Dr. Stockman de compartilhar essa informação, ela vai ser frustrada. A primeira é quando ele tenta avisar o irmão dele, que é o prefeito, achando que o prefeito vai divulgar isso para a população. E a segunda é quando ele tenta aqui ir para o jornal, né? E que aí o irmão mexe os pauzinhos lá com o dono do jornal para não publicar. Aqui, pessoal, eu quero lembrar vocês que eu estou pincelando os principais personagens, que é o Dr. Stockman e o irmão dele, o protagonista e o antagonista. Existem mais personagens que ficam ao redor dos dois, mas aqui eu vou me concentrar aqui nas informações em relação aos dois,
que são os dois que de fato importam. A história gira em torno dos dois ali, desse conflito, né? Uma vez que o Dr. Stockman não consegue essa estratégia, então, na imprensa, o que acontece, então, né? Ele resolve convocar a população para a praça pública, na praça pública lá da cidade, lá no Coreto, lá e tal, para dar essa grande notícia. Então ele falou, convoca todo mundo que eu quero dar uma notícia importante para todo mundo lá. Avisa o povo, chama o povo para o centro da cidade que eu quero estar lá, divulgar uma informação mega importante. E aí o que acontece, né? O prefeito, que é o irmão dele, ele então resolve mexer os pauzinhos também e articular, mobilizar, tentar distorcer, tentar anular mais essa tentativa, que seria a terceira tentativa do Dr. Stockman, de alertar a população. Perceba que o Dr. Stockman, ele está aqui preocupado com a população, ele está preocupado com o coletivo. Se ele estivesse preocupado no individual, ele poderia guardar para si essa informação, mudar de cidade, não beber da água e tal, ficar calado. Mas ele está preocupado com o bem da população, com o interesse público. Ao contrário do irmão dele, o prefeito Peter, que está preocupado com si mesmo, né, com interesses econômicos, tá? E que, consequentemente, na reeleição. Aí o que acontece? O Dr. Stockman, ao então chegar lá para a população, para falar para todo mundo, ele tenta convencer os cidadãos da cidade a respeito da gravidade da situação, né? Mas o prefeito e sua equipe, sua galera, né, consegue trazer a rejeição e manipular a população, a opinião pública e manipular o público, né, contra aqui ao Dr. Stockman. Então ocorre uma manipulação pública pelo prefeito e as lideranças ali contra o Dr. Stockman, ao ponto da população desacreditar no que o Dr. Stockman estava falando, sendo que é uma autoridade ali, um médico da cidade, que tinha um laudo na mão falando, né, que aquilo lá era que as águas estavam contaminadas, ele tinha a prova de que as águas estavam contaminadas, mas ainda assim a população cegamente vai acreditar no prefeito e nas lideranças políticas, porque eles vão manipular o povo e jogar o povo contra o Dr. Stockman. Sob quais argumentos? Sob os argumentos de que o Dr. Stockman não estava preocupado com a população, não estava preocupado com a questão econômica da cidade, não estava preocupado com as consequências, que seria, por exemplo, o desemprego lá da população, né? Então eles vão falar, olha, tá vendo? O Dr. Stockman não tá nem aí para vocês. Ele tá, se as pessoas ficam sabendo disso, né? Se isso de fato for verdade, né? Se fosse, supostamente, aí todo mundo estaria desempregado, não ia ter turista aqui, não ia ter dinheiro, todo mundo ia passar fome, não ia ter mais nada. Olha o quanto o Dr. Stockman é maldoso, né? É mais ou menos por aí. A população, então, fica toda inflamada, né? E acredita aí nessa manipulação pública aí do prefeito e as lideranças, beleza? Isso, terceiro ato, pessoal. Quarto ato, consequências. A gente vai ter as consequências, então, né? Porque lá no terceiro ato ainda, mas indo para o quarto ato, né? A gente vai ter aqui a população chamando o Dr. Stockman de inimigo do povo. Olha o título da peça, Inimigo do Povo. Inimigo do povo é o título da peça. Esse vai ser o xingamento que a população vai direcionar ali ao Dr. Stockman. Veja que é um homem que quer fazer o bem da população, quer alertar a população, salvar a população que estava ficando doente, mas ainda assim o prefeito e os demais lideranças ali, as autoridades importantes da cidade, conseguem reverter a situação e colocar o povo contra o Dr. Stockman, que a partir daí se torna o inimigo do povo. Inclusive, ele é convidado a se retirar da cidade, né? O povo quer expulsá-lo da cidade, né? Quer ali persegui-lo e tudo mais. E aí, no quarto ato, a gente vai ter as consequências do isolamento, né? O ostracismo ali. O Dr. Stockman e sua família são ostracizados, né? São humilhados, né? Na escola, os filhos, né? Começa a perder emprego, a esposa, não sei o quê. Mas o Dr. Stockman, apesar de tudo, ele se mantém firme e resiliente. Ele mantém sua posição
apesar da oposição de todos. Inclusive, pessoas próximas a ele, muitas vezes falam, Dr. Stockman, deixa quieto, deixa isso pra lá, não mexe com isso não. Ou então muda de cidade e tal, né? Vai começar uma vida nova. Mas ele insiste, ele é persistente e insiste ali. E aí o quinto ato a gente vai ter a resolução, né? O fechamento, né? Ele decide permanecer na cidade, decide ficar para lutar pela verdade. E ele vai fazer uma reflexão sobre justiça e moralidade. Aqui a peça, basicamente, a temática vai ser essa. Reflexões sobre os desafios de enfrentar a maioria e a corrupção em busca ali da justiça, da moralidade, né? E daquela perspectiva de olhar para o bem comum, olhar para o coletivo em detrimento do individual. Então aqui é uma peça que dá para discutir muitas coisas, muita coisa mesmo, e o examinador, por isso que ele coloca todas as vezes essa peça aqui. Galera, essa é uma peça que ela é uma peça do realismo, tá? O realismo aí, a gente está falando de uma peça dramática, que realista, né, de 1882, né? É uma peça que vai trazer um realismo social, que é característica do teatro do Ibsen, né? Ele vai trazer uma crítica social. O realismo social vai ser principalmente na perspectiva do enfoque nas questões sociais e políticas e personagens com situações de vida real. E a crítica social, aquela questão da denúncia das convenções sociais, questionamento dos valores tradicionais. Aqui o realismo, galera, não só no teatro, mas a gente pode pegar na literatura também e nos outros movimentos aí, a gente vai ter, diferente do romantismo, aqui não tem final feliz. Não tem final feliz. Aqui o mocinho, o herói, nem sempre vence aqui. Na verdade, não vai vencer mesmo aqui, né? A gente consegue perceber isso muito ali nas obras também do Machado de Assis, tá? Aqui, ó, o teatro realista, ele vai focar na realidade cotidiana, uma representação fiel da vida, personagens complexos, certo? Com seus conflitos internos, e diálogos naturais, conversas que imitam uma fala real. Nada muito rebuscado, né? E o enredo principal aqui da peça, né, para a gente fechar a nossa aula, é problemas de água contaminada, né? Aqui a gente vai ter a descoberta pelo Dr. Stockman que essa água contaminada oferece riscos para a saúde pública, conflito com as autoridades locais, oposição do prefeito Peter Stockman e o temor das consequências econômicas por parte dele, né? E aqui, galera, então com isso a gente faz o nosso resumão dessa obra e aí a gente entra, voltando aqui para a questão, né? A questão fala que a peça O Inimigo do Povo, de Ibsen, né? Na peça, o prefeito representa a ideia kantiana de maioridade, porque foi eleito pelo povo, tá? Pessoal, esse item aqui ele vai estar incorreto no seguinte sentido, né? O prefeito aqui ele não vai representar aquela ideia kantiana de maioridade, porque maioridade para Kant é a capacidade de usar o próprio entendimento sem a tutela de outrem, né? E aqui o prefeito, ao contrário, ele tenta suprimir a verdade para proteger seus próprios interesses. Ele seria a maioridade aqui né, kantiano se aqui ele fosse aquela figura que materializasse ali em relação ao povo também, sendo eleito, por representar aquela, né, com aquele pensamento de trazer o esclarecimento, de trazer a verdade, de trazer a transparência, né? Mas ele não é. E aí, se eu comparo o que ocorre entre o prefeito e o povo, é que o prefeito, na verdade, né, ele engana o povo. A questão aqui, ela queria que a gente relacionasse o prefeito em relação ao povo e cruzasse com o conceito de maioridade. Povo versus prefeito não é maioridade, porque maioridade está associada a esclarecimento, pensamento autônomo, certo? E aqui, prefeito e povo, o prefeito engana o povo e o povo acredita cegamente no que o prefeito diz. Então, por isso, o nosso item aqui está incorreto. Beleza? É isso aí, galera. Aqui é material de qualidade, aula de qualidade. Você não vai achar outra aula melhor que essa aqui, com certeza. Quem quiser conhecer nosso material, tá aí na descrição. Quem não tá com a gente lá no grupo do Telegram, chega junto. Até mais. Essa é só a aula 2. Nós temos muitas aulas pela frente aí de revisão. Um abraço. Vamos que vamos, galera!